Em 2008, um exoplaneta chamado Fomalhaut B foi descoberto orbitando uma estrela a apenas 25 anos-luz da Terra. Exoplanetas são todos aqueles planetas que não estão na órbita do Sol. Este foi o primeiro exoplaneta a ser fotografado diretamente e foi encontrado em dados coletados entre 2004 e 2006 pelo telescópio Hubble. Porém, alguns anos depois, em 2014, o Fomalhaut B simplesmente desapareceu e não foi mais visto. Nunca mais. Mas como poderia um planeta simplesmente sumir sem deixar rastros? Só tínhamos visto algo assim acontecer na ficção quando o planeta do Superman Krypton desapareceu. Ou no universo de Star Wars, onde existe uma estrela responsável por destruir mundos repentinamente. Como esse tipo de coisa não é conhecida em nossa realidade, astrônomos estão procurando uma explicação plausível para o ocorrido. Seguindo essa ideia, um novo estudo sugere que na verdade não havia nenhum planeta ali, e nunca existiu também. Para descobrir como esta história astronômica se deu, assista ao vídeo até o fim e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Em 2004, o astrônomo Paul Kallas, da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, juntamente com seus colegas, viu uma evidência direta de um planeta em torno da estrela Fomalhaut, que fica a 25 anos-luz de distância da Terra. Aquele encontro foi feito usando o telescópio espacial Hubble. Parecia ser um objeto massivo e novo, com 3 vezes a massa de Júpiter e muito semelhante a ele. O telescópio Hubble fotografou a estrela e tudo o que estava em volta dela no momento da descoberta, e essa se tornou uma das imagens mais belas já feitas pelo Hubble. Uma estrutura que parece formar um olho estelar no espaço, né? Pelo menos foi o que pessoas de todo mundo disseram, comparando com o olho de um dragão. Quando os astrônomos viram o Fomalhaut pela primeira vez, logo identificaram um planeta em sua órbita e passaram a chamá-lo de Fomalhaut B. Porém, anos depois, quando novamente viraram seus telescópios 25 anos-luz da Terra, o exoplaneta não estava mais lá, tinha simplesmente desaparecido de uma hora para outra. O que tinha acontecido com ele? Enxergar diretamente um planeta fora de nosso sistema solar em uma luz óptica é um feito muito raro. Normalmente, exoplanetas são descobertos indiretamente através da observação do quanto uma estrela oscila devido aos efeitos gravitacionais de objetos em órbita ao redor dela. Embora visível em luz óptica, no entanto, os pesquisadores não conseguiam encontrar a assinatura infravermelha que um planeta daquele tamanho deveria ter. Assim, a verdadeira identidade de Fomalhaut B permaneceu enigmática. O próprio artigo original, publicado pela equipe de Paul Kallas em 2008, sugeriu que o Fomalhaut B poderia ser uma nuvem de poeira ou material capturado do enorme disco de detritos ao redor da estrela Fomalhaut. Mas naquela época, enquanto ele ainda podia ser observado, nada era conclusivo. Mais tarde, cientistas da Universidade do Arizona, Estados Unidos, começaram a analisar os dados do Hubble em busca de características que a pesquisa original poderia ter deixado passar. Foi quando o astrônomo András Gaspar notou algo estranho. A luz de Fomalhaut B estava desaparecendo. De um sinal forte dos dados de 2004, tornou-se literalmente o fantasma de um planeta, dissipando aos poucos até desaparecer completamente em 2014. Gaspar, então, utilizou simulações de computador para investigar o sinal desaparecido. A sua equipe descobriu que a colisão de 2 gigantescos pré-planetas com cerca de 200 km de largura era o que melhor explicava as características vistas pelo Hubble. Nossa modelagem mostra que as características observadas concordam com o modelo de uma nuvem de poeira em expansão produzida em uma colisão maciça, disse o astrônomo András Gaspar. Ele ainda completou dizendo que o padrão explica toda a estranheza vista no Fomalhaut B durante o seu histórico de observação, desde a descoberta de Paul Kallas até algumas das últimas observações feitas 7 anos atrás. Mas como assim estranheza? Bom, segundo os pesquisadores, o Fomalhaut B nunca foi um planeta, mas sim uma grande nuvem de poeira que se formou após a colisão de 2 asteroides ou cometas pouco antes das primeiras observações de 2004. O que é sugerido por Gaspar, inclusive. Sendo mais direto, o pesquisador revelou que o corpo celeste já demonstrava sinais de não ser um planeta. O nosso estudo, que analisou todos os dados arquivados disponíveis do Hubble sobre o Fomalhaut B, revelou várias características que juntas mostram uma imagem de que o objeto do tamanho de um planeta pode nunca ter existido.
afirmou Gaspar durante o artigo que publicou do estudo. As estranhezas apareceram na época da sua descoberta. Primeiro foi detectado um brilho exagerado para um exoplaneta. Na época, os cientistas afirmaram que o planeta estava coberto por uma grande camada de poeira que refletia mais luz. Depois, ele não foi detectado no infravermelho do telescópio espacial Spitzer, o que era estranho, visto que um exoplaneta irradia calor suficiente para ser visível claramente usando a tecnologia. Concluímos então que provavelmente o Fomalhaut nunca existiu, somente foi confundido. Na verdade, ele era somente uma nuvem cósmica. A nuvem seria feita de partículas muito finas com cerca de 1 micrômetro e agrupadas densamente no início, o que explica o brilho intenso e a dissipação rápida que fez com que se tornasse menos brilhante até finalmente desaparecer. Além disso, uma nuvem de poeira não produziria calor, explicando por que não foi detectada no infravermelho. Por fim, a equipe descobriu que a órbita do objeto era aberta, o que significa que teria sido lançada para longe da estrela se não estivesse se dissipado. Apesar de frustrante por ser tão próximo da Terra e ter sido descartado como exoplaneta, a descoberta não deixa de ser importante. Essas colisões são extremamente raras e, portanto, é uma grande coisa que realmente conseguimos ver evidências, destacou Gaspar a fim de amenizar o desapontamento. Acreditamos que estávamos no lugar certo e na hora certa para testemunhar um evento tão importante com o telescópio espacial Hubble da NASA, concluiu ele. Nesse ponto, vale citar o quanto o telescópio Hubble tem sido importante para estudos científicos. No dia 24 de abril de 2020, o telescópio espacial Hubble completou 30 anos de descobertas para a ciência. Desde o alvorecer da humanidade, 400 anos atrás, tudo o que se sabia sobre o nosso universo vinha por meio de observações a olho nu. Então Galileu apontou seu telescópio para os céus em 1610. O mundo estava para despertar sobre uma revolução científica. Nos séculos que foram passando, os telescópios cresceram em tamanho e em sua complexidade, o que incluía o seu poder de alcance também. Eles foram colocados longe das luzes da cidade, e com a evolução da tecnologia muito acima da nossa atmosfera. Edwin Hubble, homenageado pelo nome do telescópio Hubble, usou o maior telescópio da sua época, na década de 1920, no Observatório Wilson, perto de Pasadena. E foi assim que ele pôde descobrir galáxias além da nossa, algo inédito. Tempos depois, o telescópio Hubble foi o primeiro grande telescópio óptico a ser colocado no espaço. Os cientistas usaram o Hubble para observar as estrelas e as galáxias mais distantes, assim como os planetas em nosso sistema solar. O seu lançamento no espaço para explorar nosso universo ocorreu em abril de 1990, marcando o avanço mais significativo na astronomia desde o telescópio de Galileu. A nossa visão do universo e o nosso lugar nele nunca mais foi o mesmo. É graças a ele que pudemos conhecer o estranho e talvez inexistente exoplaneta Fomalhaut B. Na época que foi descoberto, os cientistas supuseram que tal nuvem de poeira, aquela em formato de olho em que foi achado, só ocorreria uma vez a cada 100 mil anos. Assim, Paul Kallas se considerou muito sortudo por ter apontado o Hubble exatamente em direção ao Fomalhaut. Se eu tivesse testado alguns anos antes ou depois, não a teria descoberto, disse Kallas. Gaspar e seus colegas indicam que Kallas é ainda mais sortudo do que pensava. Tal colisão só poderia ocorrer na verdade uma vez a cada 200 mil anos, o que significa que só aconteceu 2 vezes na história da humanidade. Uma descoberta, sem sombra de dúvidas, muito rara. Ainda há alguma possibilidade do Fomalhaut B ser um planeta? Parece que cada vez menos provável. Planetas não desaparecem. E Gaspar duvida que veremos esse objeto alguma vez novamente. Dito isto, Kallas continuará a examinar o sistema planetário em torno da estrela Fomalhaut, algo que ele faz desde a década de 1990. Ano que vem, ele usará o Hubble para dar uma nova olhada na região. Além disso, quando o poderoso telescópio James Webb for lançado, em 2021, os pesquisadores poderão compreender ainda melhor a situação do Fomalhaut. De acordo com Gaspar,
quaisquer novas descobertas irão contribuir para o nosso entendimento de como sistemas planetários evoluem ao longo do tempo.